Shabbat Shalom a todos que acompanham o nosso perfil Techuvá, gente que ora. Algumas pessoas ainda nem sabem o que significa Techuvá. Techuvá é o retorno às raízes da fé hebraica e podemos considerar também como arrependimento. Assim como o filho pródigo um dia saiu da casa do seu pai, ele achava que iria encontrar algo melhor lá fora, então ele se distanciou, ele saiu da origem, da sua família, e as escrituras até nos contam que ele se contaminou com alimentos estragados, e sofreu tanto. A gente conhece essa história, você também conhece, mas teve um momento que ele acordou e disse: não, eu preciso retornar para a casa do meu pai. E é justamente isso que a humanidade precisa, é de voltar às raízes da fé hebraica. O contexto original da palavra é o que nós precisamos prestar atenção. E o nosso canal aqui, tanto o YouTube como aqui no Instagram, tem essa missão de fazer com que você volte às raízes. Que o Espírito Santo ele possa convencer você de entender a originalidade das Escrituras. Porque existem muitas coisas que nós aprendemos de um contexto religioso, eu posso dizer assim. E eu quero trazer para vocês hoje uma reflexão muito especial. Peço que você fique nesse vídeo até o fim. Que quando esse vídeo chegar para você, você pare alguns minutos para ler as Escrituras comigo, para que a gente juntos chegue a esse contexto original e entenda definitivamente por que é que existem tantas profecias para nos levar de volta à casa do Pai. Então eu quero ler para vocês, faz até um tempinho que eu vim aqui, diante desse corre-corre da vida, mas hoje, graças ao Pai, que chegou o Shabat, que é o dia que a gente para, quem entende o mandamento, quem gosta, quem se sente bem na presença do Criador, para deixar as coisas do mundo de lado e parar para se unir ao Pai, Nós sabemos que temos 6 dias para fazermos o que a gente quer, 6 dias para que nós trabalhemos, nos esforcemos, lutemos para conseguir aquilo que a gente tanto sonha no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, nossas realizações profissionais. Tem os estresses da vida, que nós temos muito, problemas de toda ordem que nos assolam, mas o momento de parar é esse. E a gente não para ter um tempo de qualidade com o nosso Pai, e é isso que Ele nos pede. E nós ainda mais precisamos dele, porque nós precisamos recarregar a nossa bateria espiritual, e o Shabat ele é feito exatamente para isso. Então eu quero ler para você o que está aqui no livro de Lucas, uma passagem bem interessante, que a gente às vezes para pensar e diz: nossa, que coisa estranha, que o Messias está pedindo aqui para nós. Por que isso? Em Lucas capítulo 14, versículo 25, ele diz assim, ele conta que milhares de pessoas acompanhavam o Messias. Então, dirigindo-se à multidão, ele declarou, versículo 26, se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E em algumas traduções até diz assim: aquele que não odiar o seu pai. Existe uma tradução que fala isso, Aquele que não odiar o seu pai, a sua mãe, seu irmão, então não é digno de mim. E essa já é um pouco diferente. Ela diz assim: se alguém deseja seguir-me, mas ama o seu pai, ou seja, valoriza mais o seu pai, a sua mãe, seus amigos, seus irmãos. Então por que é que o Messias, ele distancia a gente de pessoas tão importantes, que é um pai, uma mãe, um irmão? Por que é que ele se coloca tão à frente? Por que é que ele pede para que a gente deixe de lado essas pessoas para segui-lo? Será que isso que ele fala aqui é exatamente, literalmente dessa forma? Será que nós precisamos odiar essas pessoas, largar pelo caminho, deixar para trás para seguir? Tem algumas pessoas assim bem religiosas, deixam a vida em casa, de cuidar do seu lar, de cuidar do seu esposo, de cuidar dos seus filhos, para ter afazeres lá dentro da igreja que faz parte. Isso é uma queixa, eu já vi muitas pessoas se queixarem disso. Então eles entendem isso, que é você deixar tudo que você tem para fazer para ir seguir ao Messias, como se o Messias ele fizesse isso, ele deixasse a pessoa com uma certa irresponsabilidade com o seu esposo, com a sua mãe ou com a sua casa, e não é isso. É justamente o que eu vou explicar nesse versículo. Então, quando ele diz assim, aquele que ama o seu pai, a sua esposa, mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo, é porque é o seguinte: às vezes, gente, nós somos criados em uma educação espiritual da nossa mãe, claro, porque existe a herança espiritual dos nossos pais. Então nós somos influenciados pelo meio que nós vivemos, pelo meio que nós nascemos. Se você vê uma pessoa que tem uma religião hoje, você perguntar assim: qual é a sua religião? Ela vai dizer religião tal. Por quê? Porque a mãe
era assim, ou o pai era assim, ou os avós eram assim. Você percebe que as pessoas, elas carregam heranças religiosas das pessoas que são mais velhas, que influenciam elas nesse meio. Então é isso que o Messias fala. Ele diz assim: se você não deixar o seu pai, a sua mãe, por mim, então você não é digno de ser meu discípulo. Por quê, gente? Porque muitas vezes, o que a gente aprende dentro de uma religião, por mais bem apresentada que ela seja para nós, nós precisamos observar o quê? Aquilo que a gente aprende, mesmo dos nossos pais, é aquilo que o Messias nos ensina? É aquilo que ele quer para nós? Então, quando ele diz, se você não deixar tais pessoas por mim, você não é digno de mim, porque o que prevalece é ele. Existem coisas que nós precisamos ir pelo mestre. É esse o sentido da palavra, né? Ele está ali nos ensinando uma coisa e nós, às vezes, fazemos vista grossa. Por quê? Porque nós queremos seguir o pai, a mãe, o irmão, o amigo, né? Aquela pessoa que nos despertou para a nossa fé. A gente quer seguir a pessoa que a gente ama, o nosso familiar, mas a gente não ouve o que o Messias fala. Certo dia eu estava conversando com uma pessoa e eu falava sobre o Shabat, por exemplo. A importância de nós estarmos reservados nesse dia. Aí a pessoa falou assim para mim: não, eu não vou fazer isso, porque lá na minha igreja eles não ensinam assim. O meu pastor, ele não ensina dessa forma. Então é aí que se aplica esse versículo. Quando ele diz assim: você não vai deixar essa pessoa por amor a mim? Então você não é digno de mim. Porque mandamento não se muda, não é verdade? Não se pode mudar nem um tracinho de uma letra da lei. E eu considero que hoje o maior erro da doutrinação espiritual, eu não vou nem falar assim, o maior erro da igreja, né? Porque, na verdade, nós devemos considerar congregações, uniões, né? Pessoas que se juntam para congregar. Não importa se a pessoa está dentro de uma denominação que existe uma placa, ou se a pessoa está aqui em conjunto, 3, 4, 5 pessoas juntas conversando. Então, eu falo mais da doutrinação espiritual, seja lá onde você esteja. E a gente percebe que o Messias, tudo que ele fala, tem apoio na Torá. O que é a Torá? A Torá é o conjunto de instruções do Criador, que é imutável. Não se muda isso. Então, o maior erro, como eu voltando ao ponto, o maior erro hoje das doutrinações é retirar a lei do conhecimento do povo. Né? Você já ouviu várias pessoas falarem assim: não, a gente não precisa mais cumprir a lei, porque estamos no tempo da graça. Então, eles matam a lei. Eles retiram a lei do meio do povo. E esse é o maior erro, porque o povo perece justamente por falta desse conhecimento. E é o conhecimento da lei que o povo não quer. O povo, ele rejeita. Por quê? Porque ele vem de uma doutrinação familiar. Mesmo aquelas pessoas que não têm religião, porque também os pais não ligam para isso, né? Existem pessoas que não ligam para a vida espiritual, acham que a gente tem que crescer assim realmente como batatas, né? Como disse muita gente assim, fulano foi criado feito batata. Então, assim, as pessoas acham às vezes que podem crescer e viver no mundo assim, sem espiritualidade, sem ler a palavra do Senhor, sem ouvir o que é que o Pai está dizendo, sem abrir aqui, ó, esse manual de vida, que são as escrituras sagradas para cada um de nós. As pessoas às vezes não querem nem, né, se importar com isso aí. Isso é muito pequeno para eles, né? Então, mesmo essas pessoas que não têm, chegam a determinada idade delas que elas vão ser chamadas por alguém. Né? A pessoa vive lá no mundo, vive lá no pecado, vive vivendo de todo jeito. Aí chega um amigo, aí diz assim, ó, vamos aqui dar atenção às escrituras. Aí a pessoa para e vem ler as escrituras, vem prestar atenção na sua vida espiritual. E o que é que acontece? A pessoa acorda. Então ali você foi despertado a ouvir as escrituras por um amigo. Né? Não foi pelos pais, não foi pelos avós, mas foi pelo amigo. Mas mesmo assim acontece um desencontro naquilo que o amigo fala para aquilo que o Messias fala. E muitas pessoas até dizem assim, não, fulano é meu pai na fé, né? Meu irmão na fé, alguma coisa assim. Como se você devesse aquela pessoa a sua vida espiritual. Então você acha que você deve seguir aquela linha porque foi aquela pessoa que apresentou. Aí fica difícil de você largar. Porque, infelizmente, o ser humano, ele deve mais satisfação ao homem do que ao Criador. Ele deve mais reverência, né? Àquele que apresentou a palavra do que a própria palavra. Certa vez eu frequentava uma denominação que eu cheguei com um questionamento, aí a pessoa diz assim, o que é que a líder fulana de tal acha sobre isso? Aí eu falei, irmão, veja bem, não é o que a líder espiritual fala, é o que a palavra fala. Então isso aqui é um questionamento que eu tenho dúvida, eu quero saber aqui como é que se trata isso. Tá diferente, o que vocês ensinam aqui tá diferente da palavra.
E eu quero saber o que é isso aqui. O que é que vocês acham disso aqui? Não, mas vamos ver o que é que ela acha. Eu não sei o que é que ela acha. Ela acha isso, mas está diferente, é isso que eu estou dizendo. Então, o que é que acontece? As pessoas, elas deixam de acreditar nas escrituras e a gente percebe que as escrituras, elas ficam no segundo lugar. A pessoa prefere acreditar no que o líder religioso falou. Então, é esse cuidado que a gente deve ter. Quando o Messias diz assim, quando você deve deixar o seu pai, você deve deixar o seu amigo, o seu irmão, por mim, porque se você não deixar, você não é digno de ser meu discípulo, é disso que ele está falando. Se a gente prestar atenção direitinho, a gente vai ver que muitos ensinamentos que a gente segue dentro de doutrina religiosa está diferente do que a palavra fala. Aí volta aquele ponto que a minha amiga falou. Eu não vou fazer isso porque o pastor não ensina. Eu não vou fazer isso porque a denominação que eu participo, ela não ensina. Então, o que está acontecendo aí? Você está preferindo seguir a sua religião, a pessoa que você julga ser o seu pastor, o seu amigo, a sua mãe, ao seu pai, do que acreditar nas escrituras. Então, você entende o que é que o Messias fala quando ele diz assim: se você não deixar essas pessoas, você não é digno de ser meu discípulo? É por causa disso. Como eu estava falando, o Messias, ele sempre fala sobre a Torá. Ah, mas a Torá é coisa de judeu. Ah, mas é porque nós não precisamos mais cumprir mandamentos, a gente está no tempo da graça. Mas tudo o que Paulo falou, o que o Messias falou, o que os apóstolos falaram, o que os discípulos falaram, é o que está na Torá. O Messias nunca pregou nada que não estivesse na Torá. E essa passagem, onde ele diz: se você não deixar seu pai, sua mãe, está lá em Deuteronômio. Quero mostrar para você. Devarim, no hebraico, Deuteronômio, no grego. Ele diz assim, ó, no capítulo 13, versículos do 6 ao 8. Se teu irmão, filho do teu pai, ou da tua mãe, teu filho, tua filha, ou tua esposa amada, ou teu amigo mais chegado, tentar secretamente instigar-te, argumentando: vamos servir a outros deuses? Deuses que nem tu, nem teus pais conheceram. Então, o que está acontecendo aqui? Eles fazem você acreditar em personagens espirituais que nem eles conhecem. Se você pegar um personagem que muitos idolatram, por exemplo, eu não vou falar nomes porque pode soar como quem está atingindo a religião do outro. Mas existem essas datas comemorativas, né? Que você tem aquela pessoa que você é dia de São Fulano, dia de Santo Cicrano. Hoje a gente tem que subir um morro em homenagem a Santo Fulano. Se você perguntar quem é Fulano, quem é essa pessoa que você está idolatrando nesse dia? A pessoa vai dizer: não sei quem é. Ah, é porque foi canonizado, não sei quando. Mas você não sabe a vida dela. Você não sabe quem é ela. Você não sabe o que ela ensinou. Você só é devoto porque seu pai ensinou, sua mãe ensinou, seu vizinho ensinou, seu amigo ensinou. Mas se você parar para saber quem é a pessoa, você não vai saber a história da vida dela. Você não sabe quem é. Então tá aqui, ó, ele dizendo, ó, as pessoas preferem a idolatria de seguir deuses que eles não sabem nem quem são, do que seguir ao próprio Criador. Porque a palavra diz aqui mesmo em Deuteronômio que o Senhor é um. Nós devemos ter adoração apenas por um, que é o Eterno, o Altíssimo de Israel. É o único digno da nossa adoração. Mas aí a pessoa prefere fazer um pedido, né, a idolatrar, a seguir até uma religião que tem 1000 conexões. Quando o Criador diz: olha, o único jeito de você se comunicar comigo é através do meu filho. Meu filho é o único mediador entre mim e os homens. Aí você quer se conectar a 1000 pessoas para poder falar com o Criador. Quando você faz uma oração e ele diz: quando você pedir ao Pai em meu nome, aí acontecerá de acordo com a vontade dele, claro. Não é só porque a gente pede no nome dele que vai acontecer, não. É se for da vontade dele, tá? Então, mas você diz: não, eu vou fazer uma promessa, eu vou acender uma vela para fulano de tal, eu vou subir um morro, eu vou comemorar o dia tal, eu vou criar um altar para mim. E aí você foge da palavra. Então, quando você faz isso, o Messias diz: não, você não é digno de mim. Porque se tem uma coisa que o Messias, o Criador, preza, é por exclusividade. Eles não precisam de ajuda. O próprio Criador não precisa de ajuda. Você vai pedir em nome do Filho dele, porque ele vai saber que você confiou nessa ponte de salvação. É por isso. Tá? Essa ponte de salvação, porque até o próprio Messias ele orava, até o próprio Messias ele pedia o que ele queria, a bênção que ele queria, ele pedia: Pai nosso que estás no céu, Pai me livra, Pai isso, Pai aquilo. A gente vê em várias passagens das Escrituras o Messias orando, ele orava, ele pedia ao Pai. Você não vê ele pedir em nome de outra pessoa? Não, de jeito nenhum. Agora nós que somos salvos por ele, nós devemos pedir em nome dele, porque ele é a ponte, ele é a porta, né? Ele é a ponte que nos leva até o Pai.
Então, é disso que ele está falando quando ele diz que se você seguir essas pessoas, você não é digna dele, porque nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Nós devemos respeito aos nossos amigos, principalmente aqueles amigos que nos levam a ele. Né? Porque o bom amigo é aquele que nos leva ao pai. Não é aquele que está te chamando para ir lá no carnaval, brincar o carnaval com ele, não. O amigo bom é aquele que te leva para o pai. E muitas vezes você é rejeitado até pelos seus amigos, porque eles não querem estar seguindo ao pai com você. Se você chamasse ele para ir numa festa, fazer alguma coisa que a carne dele quisesse, aí ele achava ser um bom amigo. Mas como você chama para servir ao pai, aí você tem poucos amigos. Você vai ver que a seleção de amigos seus é pouca, e você vai até ser uma pessoa talvez excluída, talvez solitária, em alguma missão. Porque você queria que seus amigos estivessem com você na sua missão. E muitas não vão estar, porque eles querem mais satisfazer as vontades dele no mundo. Né? Então, o que é que você faz? Você vai com seus amigos? Você vai com a idolatria que o seu pai, infelizmente, sua mãe ensinou? Pode, gente. É isso que o Messias está falando. Nós temos que seguir a ele. Temos que honrar, sim, respeitar as pessoas. Honrar o pai e a mãe. Mas muitos filhos vieram também à terra para ser luz na vida dos pais. Né? O pai, às vezes, ele é abençoado. O filho, a mãe é abençoada por um filho, uma filha, que está mostrando a verdade para ela. É um presente, né? Filhos são heranças do Senhor. Então, às vezes, você tem um filho, uma filha que está te mostrando, mas você, não, eu tenho que ficar na minha religião. Eu tenho que ficar na minha religião, eu tenho que ficar... E o Messias te presenteando com pessoas. Eu estou aqui na frente de vocês, poucas pessoas estão ao vivo, entra uma, sai, fica duas, sai, né? Poucos ficam aqui escutando o que eu estou falando. Depois as pessoas vêm e assistem, né? Amém, as pessoas assistem, comentam comigo. Mas, pessoas, às vezes, elas não estão querendo seguir ao mestre. Elas querem seguir a religião. Então eu estou aqui com vocês. É um presente, acredite. Acredite, é um presente. Aqui eu falando para vocês. Porque poucas pessoas estão agora, no dia de Shabat, observando o Shabat em primeiro lugar, porque isso é maravilhoso para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso espírito, né? Para a nossa mente. A nossa mente precisa dessa pausa. A nossa mente precisa descansar. Não tem como você passar de domingo a domingo, de Shabat a Shabat, trabalhando, olhando para o mundo. Gente, isso é muito estressante, isso é muito cansativo. Então essa pausa é necessária, é um presente para nós. 6 dias para que a gente trabalhe, um ano de presente. E a gente não quer dar esse dia, como é que a gente quer entrar no milênio? O Shabat é uma preparação para o milênio. Vocês já estudaram sobre o milênio? O Messias vai reinar 1000 anos aqui na Terra. E vai ser todo dia, vai ser Shabat. Né? Você não quer deixar um dia só para ficar com o mestre em uma comunhão mais estreita. Então muito cuidado com essa questão de você estar seguindo doutrinas de homens, seguindo doutrinas da sua mãe amada, do seu pai amado, mas a ordem é para seguir o Messias. Se você quer ser digno de ser discípulo do Messias, você tem que deixar todo o ensinamento errado. Ou seja, você tem que entrar em Techuvá, você tem que retornar, tá? Você tem que retornar. Eu quero ler só o último versículo que está em Devarim, Deuteronômio 33, que foi Levi. Levi, ele afirmou ao seu pai e à sua mãe. Veja só como Levi foi forte. Né? Para você ver que o Messias, ele já falava lá na Torá. A gente não pode abandonar a Torá, não pode abandonar a lei do Senhor, como muita gente ensina por aí afora, tá? Isso aí é uma abominação. É o ensino que quebra a Torá. A abominação é o ensino que ele tira você dos mandamentos do Pai. Ele tira você da lei do Criador, oferece uma graça sem lei, tá? Isso é abominação. Então o Messias, ele não falava nada, como eu já disse para vocês, sem ser aqui da Torá. Então veja o que é que Devarim fala de Deuteronômio. Ele diz assim, ó, Levi afirmou em relação ao seu pai e à sua mãe, não vos conheço. Simplesmente ele disse ao pai e à mãe dele, não vos conheço. Vocês são idólatras. E não reconheceu seus irmãos e não concedeu com os filhos que prefeririam a idolatria. Porém, soube guardar a tua palavra e observar a tua aliança. Entendeu? Então Levi, ele queria guardar a aliança, que é a lei. Ele queria observar a palavra. Mas ele disse ao pai dele, ele disse à mãe dele, eu não conheço vocês, vocês são idólatras. Né? E isso aqui é o que o Messias está falando. Ele está falando aqui em Lucas 14. Vocês vão continuar seguindo o pai de vocês? Vão continuar seguindo a mãe, os irmãos? Vocês não são dignos de mim. Vocês não são dignos de serem os meus discípulos. Então, pergunta para você mesmo, de quem é que você está sendo discípulo hoje? Você está sendo discípulo do seu pai, da sua mãe, da sua igreja, da sua denominação religiosa? Do homem ou da mulher que você diz que é pastor que não ensina a lei? Faz sentido. Se você ler Osés, capítulo 4, versículo 6, diz assim, ó, o meu povo perece por falta de conhecimento. Vocês deram as costas para a lei, e eu também vou dar as costas para o filho de vocês. Não é bem assim não, eu estou falando com as minhas palavras. Se você for ler, você vai ver que é assim. Então tem gente aí fora sendo discípulo de gente, de pecadores,
de pessoas que ensinam abominação. Provérbios 28:9. Aquele que não der ouvidos à lei, até a oração é abominável. Ai, irmão, mas tem gente que não cumpre a lei, mas é abençoado. Olha, ninguém é culpado pela luz que não recebe. Mas pela luz que recebe é assim. Porque, infelizmente, devido a esse legado espiritual, as pessoas não entendem que precisam obedecer. E o Criador, ele jamais, ele vai punir alguém por aquilo que ele não sabe. O sol nasce para todos, gente. O sol nasce para o pecador e o sol nasce para aquele que está na palavra. Né? Acontece tudo na vida do pecador e também acontece na vida daquele que está em comunhão com o Pai. Isso aí é um mistério entre o Criador, que a gente não tem como tocar nisso. A gente não tem como entender. Né? As coisas dele, quem sabe é ele. Porém, você que recebeu a luz da verdade, então siga a verdade. Deixe quem quiser não estar seguindo, porque eu escuto pessoas dizer assim, eu não vou fazer isso, eu sei que dá certo, mas eu não vou fazer porque a igreja não ensina. Ora, a pessoa deve satisfação à igreja mais do que a palavra. Então é isso que você deve entender. Olha aqui, ó. Olha aqui a sua congregação. Ó. A igreja é essa aqui, ó. Essa aqui é a congregação que você deve seguir. Salmos 23 diz o quê? Quem é o pastor? Quem é o pastor do Salmo 23? Né? Ele diz, olha, o Senhor é o meu pastor. Mas você quer dizer, fulano de tal é meu pastor. Né? Então se ele não ensina, problema. Você também não vai estar alinhado à palavra, porque o fulano lá que você chama de pastor, ele não ensina. Então, para a gente encerrar essa mensagem do Shabat, eu falo para você o seguinte, é tempo de techuvá. É tempo de retornar às raízes da fé. É tempo de ser discípulo do Messias, independente de quem quer que seja. Porque a salvação é individual, a morte é individual também. Tá? Então, um Shabbat Shalom a todos e eu espero que vocês analisem essa mensagem.